Olá, tudo bem? O meu nome é Marcos Vinícius, eu sou formado em Ciências Biológicas e nas minhas apresentações elas estão relacionadas com dicas valiosas aos professores iniciantes. Não só aos professores iniciantes, mas também aos professores que estão atuando, no magistério, assim, de 10 anos a 20 anos, mas que nunca conseguem sair daquela método de introdução clássica que fazem e que querem, assim, explicam a matéria, mas que não usam uma introdução motivadora, como eu havia explicado, numa vídeo apresentação anterior. Então eu trabalho, com dicas valiosas aos professores iniciantes, mostrar para eles como é que se ensina adequadamente uma aula, de modo que atraia a atenção do aluno. E nessas dicas valiosas eu sempre utilizo aqui a interdisciplinaridade, a contextualidade e a multidisciplinaridade. Então, nessa aula que eu vou dar hoje, eu vou mostrar para vocês, na verdade, como se inicia uma aula sobre densidade. Então, esse assunto densidade significa também que é massa específica ou densidade absoluta, tá? Então, o que acontece? É um assunto que pode ser explicado tanto na física, na química e na biologia também. Na biologia, porque existe uma aplicação muito prática associando a densidade, por exemplo, o que acontece com certos animais marinhos que conseguem submergir muito alto lá na superfície, ou seja, eles estão lá no fundo do mar. E por que eles conseguem sair do fundo do mar e ir rapidamente para a superfície? Então, isso eu vou mostrar no caso que acontece com as baleias, com os golfinhos e com os elefantes marinhos, por exemplo, e também com as focas, tá? Então, para poder iniciarmos o que significa realmente densidade, o que tem a ver densidade? A densidade, só para deixar bem claro, para ficar bem esclarecido, que densidade tem alguma coisa a ver com leveza, Ele está direcionando a alguma coisa que é leve ou é pesada, que vai depender de vários fatores, como temperatura, o grau de pureza, tá? Vai depender. E o que acontece? E ela pode ser, misturada, tem que haver uma mistura de uma substância com a outra, é uma mistura, não pode haver reação química, é uma mistura para que nós pudéssemos fazer uma comparação de uma densidade de uma substância com a outra, tá? Então você vê que quando você mistura duas substâncias, uma fica mais leve e a outra fica mais pesada. Então a gente pode utilizar, a gente pode utilizar aqui, fazendo uma introdução motivadora, tá aqui, uma introdução motivadora, eu posso usar experiências, deixa eu ver aqui, acertar direitinho, tá aqui, água com gelo, vou botar água com óleo aqui em cima, água com gelo, água misturando com o ovo, e eu vou utilizar também o papel sendo amassado. Vou fazer uma aplicação prática, utilizar um exemplo, uma aplicação da densidade no garimpo, e como eu tinha falado, por exemplo, no mergulho da baleia, tá? Porque que ela consegue ir rapidamente para a superfície. Então, se um professor está na sala de aula, ele quer começar, como é que se inicia uma aula sobre densidade, o que vai mais atrair a atenção do aluno é exatamente fazendo essas introduções aqui motivadoras, como eu expliquei. Quando um professor, que é iniciante, ele não tem aquela experiência, ele vai, e até aqueles professores mesmo que atuam, há muitos anos no magistério, na atividade regente, e todo ano ele segue aquela mesma coisa constante, assim, não consegue inovar. É por isso que os alunos não conseguem, eles não se sentem atraídos, assim, eles não conseguem prestar atenção. Então, por isso que os alunos perguntam, o que eu vou utilizar a densidade na minha vida, para que eu estou aprendendo densidade? Então, é muito importante nós abusarmos de atividades práticas, utilizar experimentos para poder explicar sobre o que é densidade. Então, para começarmos a respeito de densidade, vamos pegar aqui essa folha, tá vendo? Essa folha aqui, eu até coloquei aqui escrito, folha para o experimento, para poder eu saber que eu tenho que utilizar essa folha. Então, você vê que eu vou utilizar essa folha aqui, você pode ver que essa folha, ela é leve, você vê que ela é levezinha, tudo assim. Você está vendo que ela é leve, tudo. Agora, o que acontece, Acontece que você vê que se eu
fizer uma alteração dessa folha, ela tem a mesma massa, vamos supor, eu não sei, como ela é leve, eu não tenho ideia de como é a massa dessa folha aqui. Lembrando que massa significa quantidade de matéria que existe no objeto. No objeto, como o nosso corpo, tá? Um corpo inanimado, ou seja, qualquer objeto, né? Ele tem massa, né? Você vê até uma simples poeirinha, uma coisa, né, que a gente quase não vê, só se juntando com o outro que você mais vê, mas um grãozinho bem minúsculo, né, até chega a ser microscópico, ele, claro, tem massa, tem quantidade de matéria, é uma coisa que existe. Tá aqui. Lembra? Agora eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a força nesse corpo, eu vou deformar, ó. Eu vou deformar essa folha aqui, ó, pronto. Ó, deformei, o que acontece? Ó, você vê que essa folha, ela ficou, né? Ó, você vê, ó, pronto. Eu deformei, olha o que aconteceu com ela, né? Eu fiz uma deformação nela e você vê que ela ficou, ó, mais pesada. Você vê que ela ficou pesada. Opa, aqui, ó, ela ficou pesada, né? Então, o que acontece? Se eu for, eu não sei se eu for colocar num copo, né? Porque tá lá. Tudo bem, ela, ó, você vê aqui, ó, coloquei aqui. Você vê que ela não afundou. Você vê que mesmo eu utilizando, eu ter deformado a folha, aqui, ó, eu ter deformado ela, né? Mas se eu for colocar, a gente vai sentir a peça. Tudo bem, ela ficou pesada, mas se você for colocar num copo d'água, ó, pronto. Ela flutua, tá? Você vê que ela flutuou porque você vê que isso vai depender também, né, do volume que tem, que a gente vai discutir depois. Você vê que se ela não flutuou, ela ficou mais leve em relação à água. Isso quer dizer que ela é menos densa do que a água. Então ela é mais leve do que a água. Então a água tem uma densidade bem maior do que esse objeto aqui que foi da folha que foi amassado, tá? Então amassada. Então vou tirar daqui que eu vou utilizar essa água para fazer uma outra experiência, tá? É só para você ter uma ideia, né, que quando eu deformo, e isso tem a ver com uma aplicação na matemática que eu vou, né, utilizar usando o cubo, para você explicar, né, na matemática de como ocorre, para facilitar o entendimento da densidade, tá bom? Então você vê que, ó, eu alterei, ela ficou pesada. Então, pronto, a densidade já começa assim, né? Você já tem mais uma ideia do que é. Ela tem a ver com a leveza, né? Então significa, ela está relacionada com alguma coisa que é leve ou pesada. Bom, então agora eu vou fazer uma outra experiência utilizando aqui, ó. Eu vou pegar esse tubo de ensaio aqui, tá vendo? Eu vou pegar água, eu vou colocar água aqui, eu vou dar um jeito aqui, vai molhar um pouquinho, né? Que eu vou botar isso, ó. É só para você verem como é que é. Vou molhar um pouquinho aqui, isso. Tá aqui, ó, pronto. Botar mais aqui, pronto, ó, pronto. Eu peguei aqui, ó, eu enchi esse tubo de ensaio aqui com água, tá vendo aqui, ó, peguei aqui com água. Agora eu vou utilizar uma outra substância aqui, líquida, vou fazer uma mistura, tá? Eu vou misturar aqui, ó, eu vou pegar aqui, que é, ó, óleo, tá bom? Aí eu vou botar aqui o óleo, botar aqui direitinho, ó, isso. Vou derramar um pouquinho de óleo aqui, ó. Deixa eu ver se... Ó, pronto. Deu certinho, beleza. Olha só. Vocês podem ver que, ó, que quando eu coloquei óleo, olha só o que aconteceu. Aqui, né, eu poderia, se eu colocasse mais quantidade de óleo, tudo bem, o óleo ia chegar aqui, ia chegar mais ou menos para ficar igualar, assim, com o nível, né, de altura da água. Mas só de eu ter colocado só um pouquinho de óleo, olha só, você vê o que acontece aqui. Você vê que, ó, aqui o óleo, né, essa coisa bem amarelinha aqui, né, bem, né, ligeiramente amarela, você vê que ela ficou acima da água. Isso é uma outra maneira de você explicar a densidade, né? Tá dizendo que você vê que se o óleo ficou mais em cima e a água embaixo, o óleo ele é menos denso que a água.
E a gente não sabe o valor da densidade de outras substâncias, porque cada substância ele tem sua densidade própria, né? Dependendo da natureza do material, uma substância tem uma densidade única. A densidade que a gente conhece assim, mais por tradição de tanto assim ser a água, né, uma substância universal, que é um solvente universal, a densidade da água vale 1 gramas por centímetro cúbico. E nós também sabemos a densidade do gelo, que é o estado sólido da água. Nós sabemos a densidade do gelo também, que é de 0,5 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Então você vê, nós vamos saber depois por que usa-se essa unidade grama por centímetro cúbico, que nós vamos ver que quando o professor inicia uma introdução clássica, ele já começa assim, ele coloca densidade, bota o D igual a massa dividido por volume. Por isso porque massa é dada em gramas, que trabalha com quilogramas e com gramas e com outras conversões de medidas, né? Desse grama, centigrama, miligrama e miligrama, né? Miligrama. Mas utilizando grama é massa ou seja, dividido por volume. Qual é a unidade de volume que nós usamos? Usa-se metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E tem as suas outras unidades que são litros, né? Nós utilizamos litros. Então, mas o que se usa mais de unidade é grama por centímetro cúbico. Por isso que essa unidade, porque está relacionado com massa, que é em gramas, dividido por volume, que é em centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico, tá bom? Então, isso você vê, isso vamos usar essa interdisciplinaridade aqui, que eu vou mostrar depois, que é na matemática, que são as conversões de medidas e na parte de relações entre grandezas físicas. Tá aqui, mais uma experiência que pode ser feito, pronto. Então, tá lá. Agora vamos então utilizar uma outra experiência para explicar. Eu vou pegar aqui, gelo, tá aqui, Você vê, então nós sabemos que gelo vale 0,5 gramas por centímetro cúbico e a água é 1. Então você vê, 1 é maior que meio. Então você vê que 1. Então quer dizer que a densidade da água é mais pesada que o gelo. Então, tá aqui. Então já se sabe que, tá aqui. Então você vê que o gelo tá aqui, ele flutua. Ainda tem mais, eu posso botar outros cubinhos de gelo aqui, Tem mais aqui, Pronto. Vou colocar mais, aqui, um copo de gelo aqui, tá bom, gente? Aí eu vou pegar. Opa, peraí, deixa eu pegar mais aqui, Pronto. Tá aqui, Bom, tá difícil aqui de pegar, né? Vou dar um jeito aqui, Botar aqui. Pronto. Derramei aqui, pronto. Tá aqui, Tá aqui, você vê que, tá aqui. O gelo, ele flutua. O gelo, né, que é uma água no estado sólido, ele flutua e significa que a densidade, ele é mais leve. Então a densidade do gelo é mais leve, é menor que da água, tá bom? E tá aqui uma experiência clássica que se faz muito até nas aulas de ciências no ensino fundamental. É uma experiência clássica que você encontra assim, em vários livros de ciências, na parte da antiga quinta série, né? E explica também até na oitava série, porque também tem na parte, a antiga oitava série, vamos dizer assim, que também explica nessa parte de densidade. Uma experiência clássica, uma coisa simples de se fazer em sala de aula, que isso, muitos alunos assim, eles conhecem essa experiência, porque viram em feira de ciências que fazem, que são feitas essas experiências. Então você vê que isso aí motiva mais o aluno, ele entende onde a densidade é aplicada, tá bom? Então tá aqui, uma coisa maneira de se trabalhar. E uma outra maneira que pode se trabalhar é que podemos utilizar aqui, opa, pegar aqui direitinho, com calma, vamos utilizar aqui, tá aqui. Aqui é o ovo, tá? Peguei aqui um ovo que também se encontra muito em livros, né, de ciências. Eu vou colocar, né, vou colocar o ovo aqui dentro, né? Você vê que o ovo ele é meio pesadinho, né? Você vê que ele é bem pesado, tá bom? Eu vou colocar aqui, direitinho, devagarzinho para não quebrar, tá aqui, Aqui tá o ovo, certo? Tá aqui. Agora eu vou pegar aqui água. Eu vou aproveitar essa água aqui que eu botei com gelo, né? Tá aqui, eu vou só botar um pouquinho aqui, né? Isso. Tá aqui.
Pronto. Aí eu vou botar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. O ovo tá aqui. Eu vou botar a água aqui, ó. Vou encher aqui de água. Beleza. Tá aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou encher mais um pouquinho aqui. Eu não sei se pela quantidade aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Ó, para você ver. Você pode ver aqui que o ovo, né? Olha só, o ovo aqui ele está no fundo, né? E aqui está a água. Então, se o ovo afundou, significa que aqui nessa situação o ovo ele está, ele é mais denso, ele é mais pesado que a água. Tá? Agora vamos fazer uma coisa aqui. Eu tinha falado a respeito que a densidade ela pode ser influenciada por vários fatores. Vai depender da temperatura, né? E vai depender do grau de pureza, né, da substância. Você vê que aqui a água é pura, vamos dizer assim. Vamos dizer que relativamente ela é pura, porque ela foi bem tratada e tudo é filtrada, tá? Mas tem um pouquinho de sais aqui, uns pouquinhos, né? De sais aqui, uma quantidade bem assim de sais aqui. Mas que faz com que a água está aqui, né? Sendo comparada com uma substância, né? Um objeto, né? Que tem uma densidade maior. Agora eu vou tentar, né? Eu vou ver se eu tenho sucesso aqui. Pegando sal, eu vou pegar o sal aqui e vou pegar o sal e jogar aqui nessa mistura da água com o ovo. Então eu vou ver se eu consigo obter o meu resultado que eu quero. Tá aqui, ó, vou fazer assim. Vou fazer isso. Eu vou colocando, ó. Tá aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou colocando sal e eu vou colocar mais sal aqui. Para aqui, ó, para ver, ó, eu vou salgar um pouquinho mais aqui, ó, pronto, mais aqui, porque você vê que vai depender, né, ó, fazer uma mistura, tá aqui, ó, eu vou tentar, ó, você vê, eu já estou sentindo uma alteração aqui, eu já estou sentindo algo, já estou vendo algo diferente acontecer, tá aqui, ó, pronto. Consegui, ó, já estou vendo algo diferente já acontecer. Se você for perceber aqui, à medida que eu fui colocando sal aqui, né, na água, o que acontece? Você vê que o ovo, ele já começou a ficar mais leve. Ele já começou a flutuar. Então, se eu jogo mais sal aqui, ele vai subir mais ainda. Isso significa que, dependendo do grau de pureza, ou seja, eu salguei a água, e a água, ela na mistura com sal, a água ela se tornou mais densa do que o ovo. Então você vê que nesse momento a densidade da água ela está maior do que a do ovo. Olha só que coisa interessante, né, de fazer essa experiência em sala de aula para mostrar isso, para o aluno entender. Então você pode muito bem entender que quando você está mergulhado, né, no mar, principalmente o Mar Morto, que é explicado muito em geografia, você vê que o Mar Morto ele é um mar que é muito salgado. A quantidade de água é tão grande, é tão salgado que quando uma pessoa mergulha nesse Mar Morto, o que acontece? Você vê que a pessoa flutua. Se você acessar ali o YouTube e ver as pessoas mergulhando, né, num trecho ali de uma região do Mar Morto, então tem outras regiões ali que tem o lago, né, o mar, né, um trecho de mar que é tão salgado, mas é tão salgado que a pessoa flutua. E você vê o que significa que, né, a água salgada, né, ela é muito mais densa do que, por exemplo, o nosso corpo, se for uma pessoa que for mergulhar lá, né? Olha só que interessante que você pode utilizar essa experiência aqui do ovo com a água e com sal, que, né, joguei uma grande quantidade de sal aqui para poder a experiência, né, a água ficar bem mais densa, né, do que o ovo. E isso você pode associar, fazer uma analogia com o Mar Morto, né? Olha que coisa interessante que você pode aplicar. E isso torna-se a aula mais interessante, né? Então o professor já sabe, o professor de física, química e biologia, né, querendo seguir essas dicas, se vocês tiverem assim, a partir dessa ideia que eu estou dando, outras ideias que você tenham, desde que seja associada com introdução motivadora, isso ajuda bastante, tá bom? Então você vê que eu já utilizei a água com óleo, tá aqui, a água com gelo, né? Eu utilizei papel sendo amassado e depois agora vamos tentar entender o mergulho da baleia, né? Você vê, o mergulho da baleia, ela tem a ver com
o mergulho da baleia, ela tem a ver com essa experiência daqui que eu fiz, da água com óleo. Então você vê, a água com óleo, o óleo ela ficou menos densa, aliás, ficou não, o óleo ele tem uma densidade menor que a da água, tá bom? Vamos dizer assim. Então o que acontece? Você agora entende por que a baleia, um animal tão pesado daquele, né, que tem uma tonelada imensa, e como é que ele consegue, na hora que ele está no mar, como é que ele consegue ir para a superfície direto? A explicação é a seguinte, que a baleia, ele é um mamífero, e ele é um mamífero, mas que vive mas tem uma vida marinha, né, uma vida, né, aquática. E ele consegue ir para a superfície porque a quantidade de óleo que ele tem no corpo dele é muito grande, né? É enorme a quantidade de óleo. Você vê, por isso que faz assim, que mata a baleia para extrair o óleo dela, o óleo de baleia, né? E você vê, mas a baleia a quantidade de óleo dela é tão imensa, tão grande, que você vê que na hora que ela vai, e quer dizer então, que como a densidade, como o óleo, ele é mais leve que a água, e você vê, olha como é que ela consegue ir para a superfície, né? Olha que interessante, você vê que ela consegue ir para a superfície de maneira rápida, porque aquele óleo ali, que é tão leve, faz ela ir mais rápido para a superfície. Isso acontece também com a foca, com o leão marinho, né? Que também são animais que têm grande quantidade de óleo no corpo, né? Agora vocês entendem por que a baleia consegue ir para uma superfície de maneira mais rápida? Pronto, ó. Então a da baleia está associada com essa experiência. Agora você vai entender por que acontece com o fenômeno lá do mergulho da baleia, tá bom? E vamos ver o que faltou aqui. E vamos ver na parte do garimpo, só um instantinho só. Eu vou pegar aqui. Opa, voltei. Então, na parte assim, você vê que do garimpo acontece quando você vê um garimpeiro, né, inexperiente, né? Você vê que ele vai tá lá no garimpo e ele encontra um mineral chamado pirita. A pirita é um mineral que ele é de cor amarela. Então o que acontece? Que você encontra no minério de ferro lá, e é de cor amarela. Ele é parecido com o ouro. Então um garimpeiro inexperiente, ele acha que encontrou ouro, quando na verdade é a pirita. E se ele for realmente comparar com ouro, então como é que se faz uma comparação? Então um garimpeiro que é experiente, que conhece tudo, tem conhecimento maior, ele sabe que a pirita ela tem uma densidade muito menor que a do ouro. Então existem experimentos, né? Experimentos assim específicos associados para fazer um teste do que é ouro e do que é a pirita. Então um garimpeiro experiente, ele sabe que ele vai fazer uma experiência, ele vai pegar ele vai fazer testes lá específicos, e ele vai fazer um teste vai fazer uma mistura com a pirita e com o ouro. Então o que acontece? Botou ali. Então, se a pirita flutuar e o ouro afundar, então quer dizer que é o mais denso, que é o ouro, que vai afundar. Comprova-se que é o ouro, porque a pirita ela vai flutuar, ela é muito mais leve. Então, agora, na parte de valor, matematicamente, o ouro ele tem uma densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico, enquanto que, deixa eu pegar aqui a informação da pirita, deixa eu ver, tá aqui, ó. A informação aqui da pirita, ela tem a densidade dela é de 5,2 gramas por centímetro cúbico. Então você vê que, você tem uma ideia, o ouro que é uma pequena massa, só você ter uma ideia, uma pequena massinha de ouro, uma pequena quantidade de matéria de ouro assim, você vê, tem só uma pequenininha assim, né? Então você vê que ele vai ele já é assim denso, né? Num pequeno volume tem uma densidade muito maior, porque você vê que a densidade ela tem muito a ver assim com a quantidade de matéria, ou seja, quanto maior a massa de uma substância, maior a densidade dela. Isso aí pode ser explicado matematicamente, tá? Para você ver. Bom, então como já temos uma ideia do que é densidade, agora nós podemos ter condições de explicar isso na parte matematicamente para você entender. Aí sim que o professor já pode entrar, saiu da introdução motivadora, que são esses experimentos aqui, agora ele vai entrar na introdução clássica. Tá? A introdução clássica é que
tem que ser feita porque vai ser explicada a parte de... Tá aqui, a introdução clássica tá aqui, ó. Tá aqui, ó, deixa eu dar para ver direitinho, ó, definição de densidade, tá? E aplicação através de exercício. Porque quando o professor começa rápido, densidade, aí tá lá, densidade, aí eu vou pegar aqui, né, tá aqui, agora eu vou pegar esse quadro aqui, tá aqui, ó. Vou pegar esse quadro, né, pronto, tá aqui. E eu vou explicar o que é na parte de densidade, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui, pronto, meu óculos direitinho aqui, ó, beleza? Tá aqui, ó, pronto. Agora eu vou pegar o quadro aqui, eu vou explicar para vocês o que é a densidade, né? Pronto. Depois da introdução motivadora eu começo. Pessoal, então você já sabe, o aluno ele já fica mais motivado, reparou? O aluno fica mais motivado. Agora eu vou fazer. Aí que você começa, ó, utilizando ó, densidade, você vai lá. Ele é igual a massa sobre volume. Pronto. Tá aqui. Densidade, ó, é massa sobre volume. Aí tem e como eu falei, quando você faz os experimentos e explica utilizando as substâncias como óleo, água, e você sempre fala sobre a unidade dele, né, durante a explicação da introdução motivadora. O que fala aqui? A unidade da densidade é grama por centímetro cúbico. Tá aqui. Grama por centímetro cúbico, certo? E por isso, ó, grama, porque a massa, ó, é grama sobre volume centímetro cúbico. Pronto. Tá aqui. Olha para você ver como é que é. Aí sim você pode não só explicar a fórmula, tá aqui a fórmula. Agora vamos fazer fazer relação entre as grandezas físicas, né? O que significa isso? Relações entre grandezas físicas, né? Grandeza física, que é explicado no início do ano letivo, é aconselhável, é recomendável que explique na física, por exemplo, principalmente, o que é uma grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que você mede, que você pode medir. Por exemplo, a altura de uma pessoa, a quantidade de matéria de um corpo, que é a massa, né? Então, o que acontece? Volume, comprimento, tudo que é medido é chamado grandeza física. Agora, o que eu quero explicar é o seguinte, que você vê, se eu pegar aqui, novamente eu vou pegar densidade, que é massa, tá lá, sobre volume, tá aqui. Agora é o seguinte, né? Eu vou pegar, assim, vou fazer isso. Isso aqui que eu estou explicando, tá? Isso aqui é algo aqui que já é uma coisa que o aluno já deve saber, entendeu? Isso aí é explicado no assunto da matemática, chamado na parte de regra de 3 simples e 3 composta e na parte de razões e proporções. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu vou apagar aqui de novo, que eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui em cruzado, tá? Ó, eu vou botar massa vezes 1, massa. Então, ó, vou ver se eu boto aqui isso, ó. Massa sobre densidade vezes volume. Fica mais fácil analisar assim, ó. Eu tenho que converter dessa forma, eu tenho que, né, transformar nessa forma aqui, botar na massa aqui, igual a densidade vezes volume, para você explicar por que o óleo ele fica, ele é menos denso do que a água. Tá? Então, vou fazer então o seguinte, isso também explica na parte quando eu amassei o papel, né? A folha de papel. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, pronto, eu vou apagar aqui de novo, tá? Que o quadro aqui é pequeno só porque a minha intenção aqui é de como você pode dar aula dessa forma. Ó, vamos lá, vou botar aqui, ó, massa, pronto. Então, já sabe, né? Converter, pronto, volume. Para dizer o seguinte, que lá na matemática é explicado assim, que quando você fala assim, né? E também na física, tá? Na física. Você vê que quando duas grandezas físicas se multiplicam, né? Tá lá, se multiplicando, ó, através do sinal de multiplicação, essas grandezas aqui, diante de um sinal de multiplicação, são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o seguinte, que inversamente proporcional, porque é o seguinte, vamos ver como é que é, vamos lembrar? Então, vamos supor, quanto maior o volume,
Tá lá. Quanto maior o volume, menor a densidade. Tá aqui. Quanto maior o volume, a densidade é menor. Agora, faz ao contrário. Você vai lá, bota densidade vezes volume. Agora pensa assim. Então eu fiz. Então eu vou fazer quanto maior a densidade, né? Você vê, menor o volume. Tá aqui. Então o que acontece? Isso tem a ver com o caso da folha de papel. Você vê que com a folha de papel ela estava assim bem aberta, né? Ela estava mais leve e tudo, né? Na hora que eu fui fazer uma deformação, o que aconteceu? É como se eu tivesse diminuído o tamanho, né, da folha de papel. O que aconteceu? É como se eu tivesse diminuído o volume dela. Você contraiu. Isso eu vou explicar utilizando aqui utilizando a geometria espacial, o cubo, para você entender. Aí você vê que a densidade aumentou. Agora você vê que a massa ela fica aqui, ó. A massa, ela quer dizer o seguinte: você vê que a massa ela fica separada dessas duas grandezas físicas através do sinal de igual. Isso quer dizer que, vamos lá, se você comparar a massa com a densidade ou a massa com o volume, então vamos fazer o seguinte: você vê que a massa ela está separada aqui, né? Tá vendo? Ela está separada. Então quer dizer que a massa em relação à densidade, ó, se eu for comparar a massa com densidade, significa que você vê que não é um sinal de multiplicação, é o sinal de igual aqui que tem a ver com divisão, tá? Então significa que quanto maior a massa, maior a densidade. Então quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais, tá? Ó, grandezas diretamente proporcionais aqui, tá? Então você vê, eu vou apagar aqui, tá? Entenderam essa parte aqui? Aí eu vou fazer isso aqui, né? Agora, com isso aqui, eu vou colocar então aqui em cima massa, densidade vezes volume. Pronto. Agora eu vou começar a utilizar uma outra interdisciplinaridade na matemática ainda. Pronto, eu vou desenhar aqui o cubo para vocês entenderem, né? Aqui está o cubo, está aqui, está aqui, aqui está o cubo, né? Se vocês analisarem esse cubo aqui, deixa eu botar direitinho aqui, ó, pronto. Beleza, ó, beleza, tá aqui, ó. Utilizei, ó, ó, aqui, ó. Pronto, o cubo aqui. Pensa na situação que eu vou pegar esse cubo aqui e eu vou contrair ele, né? Você vê que eu vou pegar esse cubo, eu vou deformar. Eu vou deformar ele e vou fazer com que o cubo encolha, tá bom? Então eu vou encolher esse cubo. Tá aqui. Pronto. Eu vou encolher esse cubo aqui. Pronto, ele encolheu, tá? Tá aqui, ele encolheu. Então você vê que o que se deve prestar atenção é o seguinte: compare isso daqui com a folha de papel que eu amassei, tá? O que acontece? Quando eu amassei a folha de papel, né? O que não foi alterado foi a massa, tá? Tem que prestar muita atenção nisso, porque a folha de papel está lá toda aberta. Por exemplo, começa daqui. Aqui está a folha de papel, toda aberta aqui. A folha de papel tá. E você vê, a massa, vamos botar uma massa aqui X, vamos dizer assim, uma massa assim. Na hora que eu fui amassar a folha, quando eu deformei a folha, o que aconteceu? A massa alterou? A massa não alterou, a massa continuou a mesma. Então, e se o aluno não entender, então por que não faz uma comparação, por exemplo, que quando você está aqui na Terra, no planeta Terra, você tem a sua massa de 70 quilos, tá? 70 quilos. Se você for para a Lua, o que acontece? Vai para a Lua ou para outro planeta, a sua massa vai mudar? Não. Você vê que esse é um assunto explicado na parte da física chamada dinâmica, que estuda as forças. E é normal que o aluno, se não for passado muito bem essa informação para o aluno, ensinar direito o aluno, ele sempre vai achar que quando ele está aqui na Terra, a massa dele é 70 quilos, mas quando ele chegar lá, a massa dele vai ser de 20 quilos. Quer dizer, porque eu consigo flutuar lá na Lua, eu consigo ficar mais leve lá. Não é, você fica leve lá, assim você fica mais leve, porque tem a ver com a gravidade, tá? Tem muito a ver com a gravidade. É a força da gravidade que vai influenciar, vai influenciar para você ter alteração no seu peso. Tá? Não é na massa, a massa é sempre a mesma, né? Você sente a leveza lá na Lua, né? Você sente que você pode ter saltos mais altos por causa
da força da gravidade, tá bom? Então, isso não é o caso aqui, é só para vocês terem uma ideia, se caso um aluno perguntar isso. Então, na densidade, vamos dizer, a mesma coisa, a massa, o papel está inteiro, tá lá, a massa é X, mas se eu amassar a folha, a massa vai ser X. O que alterou ali foi o volume, né? Foi, no caso, assim, só a forma da folha que foi alterada, né? Então, é o mesmo caso daqui. Lembrando que esse cubo, não são dois cubos. Esse cubo é o mesmo que esse, só que esse aqui ele foi encolhido. Eu só como se estivesse amassando o cubo e ele ficou menor, tá bom? Ele encolheu. Aí, vamos dizer, eu vou colocar aqui, você aprendeu lá na matemática que tá aqui, o cubo, né? Todas as arestas são iguais. Eu vou colocar 8 aqui, né? Eu vou colocar aresta 8, né? Altura, né? Largura e altura, comprimento, tá aqui, largura. Eu coloquei 8, tá bom? Aqui é 8, 8, 8, tá? E quando eu encolhi, o que aconteceu com a aresta, né? A aresta ficou com, vamos supor, com 5 aqui, ó, pronto, 5 e 5, vamos ver. E 5. Tá lá. Tá bom? Olha lá. Ficou aqui, ó. Então, eu vou botar mais pra cá para vocês verem. Pronto, ó. Tá aqui. Ficou 5 aqui. Aí, o que eu vou fazer? Aí, você... Olha só como é que vai ficar a situação, né? Que, voltando ali só para a folha, só para lembrar aqui. Vamos lá. Quando você diminuiu, ó, o volume, quando você amassou a folha, olha o que aconteceu com a densidade. Aumentou a densidade, né? Então, você vê, você amassou a folha, ó, ficou menor o volume e a densidade, e a folha, você vê, ela amassada, ela ficou mais pesada, tá, ó. Só para lembrar disso daqui, ó, tá bom? E isso aqui também é aplicado aqui. E aqui eu vou utilizar só matemática. Então, aí vamos supor, vamos atribuir agora a massa desse cubo, vamos lá. A massa desse cubo, vamos dizer, eu coloquei a massa como sendo, vou apagar aqui, pronto, ó. A massa desse cubo é de 5, eu vou botar 5 gramas, pronto. 5 gramas aqui, tá bom? Ó, 5 gramas. Na hora que eu encolhi o cubo, ó, eu só encolhi. Quanto é que foi a massa? A mesma, 5 gramas, né? A quantidade de matéria não alterou. Agora, o que eu vou fazer? O que vai alterar aqui é o quê? É a densidade. O que foi alterado são duas coisas. Foi a densidade e o volume. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, para você saber matematicamente, para comprovar, né, que realmente a densidade desse cubo aqui é maior do que esse aqui, então, vamos lá. Se você for fazer o cálculo matemático, então, né, lembrando, é 5 gramas. Tá lá, vou colocar aqui. Ó, eu vou calcular a densidade aqui desse cubo aqui. Volume. Como é que calcula o volume? Lá na matemática, você, na parte de geometria espacial, você aprendeu que o volume do cubo o volume é aresta ao cubo. Então, eu vou pegar 8 elevado ao cubo, porque as arestas são iguais. Então, 8 vezes 8 vezes 8, não é isso? Porque são 3 dimensões. 8 ao cubo, a resposta vai dar 512. Que eu já tinha feito o cálculo antes só para facilitar aqui. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, 512, tá bom? Ó, 512 aqui. E qual é a massa? 5. Fazendo o cálculo, lá na calculadora, eu achei esse valor aqui, ó, 0,0009, tá aqui. 0,009. Agora eu vou calcular aqui, ó, a densidade desse cubo aqui, tá? Ó, eu vou calcular a densidade dele, ó, tá aqui. Massa, 5, não mudou nada. O volume aqui, ó, já outro, porque as arestas diminuíram, encolheram, né? Então, fazendo 5 ao cubo vai dar 125. Aí, fazendo ali a conta, vai dar 0,04. Tá lá, 0,04. Não esquecendo que a unidade, porque você sabe que quando se aplica isso numa prova, na hora de você de um aluno for fazer uma prova, o professor tem que deixar bem claro o seguinte, que fala assim, alunos, toda vez que vocês forem calcular a densidade aqui, não esqueçam que a resposta tem que ser dada tem que estar com a unidade junto, porque senão aquela coisa de o professor pode tirar o ponto do aluno, né, e tudo. Então, lembrando, as unidades gramas, grama por... Bom, eu utilizei aqui a unidade centímetros, então é gramas por centímetros cúbicos. É a mesma coisa aqui, 0,04 gramas
por centímetro cúbico. Pronto, tá aí. Você vê que isso aqui, ó, isso aqui é uma ótima maneira de explicar ao aluno. Pode associar isso aqui com a folha inteira e para depois você amassar. Isso para comprovar que quando você diminui o volume, de um objeto, diminui o volume, ela fica assim mais pesadinha, ela fica mais densa, fica com a densidade maior, tá certo? Bom, olha só que coisa, né? Uma ótima dica para explicar isso em sala de aula, o que é densidade. Isso vai motivar mais o aluno e o aluno vai ficar mais assim estimulado a aprender, tá bom? Bom, então, o que faltou aqui? Bom, eu expliquei, tá aqui, aí usei a interdisciplinaridade já na matemática, esse agora que eu fiz, na biologia, que eu já expliquei sobre a baleia, né? Já falei sobre a baleia e só faltou explicar na economia. Ué, você vê, como é que você pode, né? Um assunto desse, né? Que é assim, que é relativamente, assim, é simples. E na economia, mas eu já expliquei, em relação na parte do garimpo, né? Você vê na parte do ouro, você vê. Agora você entende por que o ouro ele tem um valor muito grande. Você vê que o preço dele como ele é. Você vê que isso tem uma explicação física e química, né? Física, que é a densidade. Você vê a densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico. E você vê que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se você explicar isso na visão econômica, na parte de economia, então você vê que a água, assim, é uma coisa, é barata a água, né? É uma substância super barata, é por isso que às vezes você pode chegar lá num bar e tudo assim, você pode às vezes pedir um copo d'água e não precisa ser comprado aquele copinho. Claro que aquele copinho, né, tem aquela coisa que é de empresa e tudo. Claro que você paga por um copo d'água ali, que é todo fechado e tudo, porque envolve tudo ali na parte de marketing, é uma coisa que o comerciante comprou, né, aquele garrafão tudo, você tem que comprar, porque tá numa embalagem tudo, tem a ver com coisa, né, a parte comercial. Agora, se você for pedir um copo d'água, então assim, num botequim ou num restaurante, tudo, ele vai te dar, ele vai abrir a torneira, vai te dar um copo d'água, não vai fazer objeção, né? Então você vê, é uma substância barata. Agora o ouro não, o ouro, claro, ninguém vai botar o ouro assim na sua mão, né? Assim, à toa, né? Porque o ouro, você vê, a densidade dele é 19,3, é um valor muito alto, muito altíssimo em comparação com a da água. Então você vê que isso tem a ver na parte ali do garimpo, por isso que os garimpeiros têm aquela euforia toda quando encontra ouro. Isso quando ele sabe que é ouro de verdade, né? Que é ouro mesmo. E você vê, ó, tá vendo? Tá ligado com a economia. Ó, como é que você pode dizer? Então é por isso que quem faz faculdade de economia, faculdade de economia, eles aprendem essa matéria a respeito, né, de densidade, tudo assim que é envolvido um pouquinho, é aplicado física e química para quem vai estudar economia na faculdade, tá bom? Então, bom, agora o que acontece? Vamos ver, falar a respeito, nós falamos a respeito, né? Nós fizemos a introdução motivadora e tudo, vamos ver, tá, e como é que agora o professor pode trabalhar com os alunos na parte de exercícios? Bom, falamos tudo a respeito da fórmula, densidade, que é massa sobre volume, falando das grandezas físicas, né, relação entre grandezas físicas, né? Então já sabe que densidade e volume são inversamente proporcionais, já sabe disso, tá? E com isso, agora o professor pode aplicar o quê? Os exercícios. Tá aqui, ó. Isso aqui são os exercícios que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, esses exercícios aqui, eles são, acho que está dando para ver, né? Porque às vezes fica meio escuro, acho que está dando para ver, tá? São esses exercícios que o professor pode trabalhar, tá aqui, ó. O ideal é sempre começar, claro, com os exercícios mais simples, né? Tá aqui, e de acordo com que você vai avançando, ó, os exercícios aqui, ó. Então, o exercício simples é esse aqui, ó. Em um certo cubo de 12 centímetros cúbicos, né? Coloca-se uma substância X, cuja massa é de 36 gramas. Qual será a quantidade de substância em cada centímetro cúbico? Então já sabe. Começando com esse exercício para poder o aluno ele assimilar a fórmula, tá? Então simples. Densidade é massa sobre volume. A massa é 36
E o volume é 12. Então, 36 por 12, então vai dar 3 gramas por centímetro cúbico. Tá? E aí o exercício. Então, existe o exercício, esse é o mais simples, que começa com a fórmula, e tem aquele exercício simples com um sentido de avançado. Então, tá aqui, ó, esse outro aqui, ó. Acho que tá dando para ver direitinho, né? Tá aqui, ó. Aí, deixa eu botar aqui, acho que, ver se agora. Tá aqui, ó, tem que ajeitar para ver, ó. Calcule as massas específicas, lembrando, massa específica é a mesma coisa que densidade, tá, gente? Ó. Calcule as massas específicas de cada uma das substâncias X, Y e Z, tá aqui. 40 gramas, 5 centímetros cúbicos. Então, massa 40 sobre volume 5, 8 gramas por centímetro cúbico. Aí tá lá. 300 dividido por 15, tá aqui. 20 gramas por centímetro cúbico. 20, tá certo, né? Tá aqui, ó. E esse aqui, deixa eu ver se dá para ver, ó. Eu vou tentar aqui, ó, para o professor conseguir ver. Será que tá dando? Acho que tá dando, né? Ó, 500 gramas por 25, tá bom? Então você vê que vai dar 20, né, gramas por centímetro cúbico. Tá aqui. Isso aqui é tipo um exercício, né, simples. E exercício simples. E vai avançando, ó. Tá aqui. Então o que acontece? Esses exercícios aqui, tá bom? Eu vou colocar assim, né? Vou colocar ele aqui, né? Junto aqui, abaixo aqui, né? Do vídeo, né? No espaço ali, para o professor, né? Pegar esses exercícios todos aqui e tentar resolver, para vocês verem como é que vocês podem aplicar esses exercícios aqui. E botou esses exercícios aqui, por exemplo, eu posso até falar um aqui agora, ó. Eu falei a respeito aqui desse aqui, ó. Deixa eu continuar então com esse exercício simples, ó. Consultando uma tabela, um aluno observou que a massa específica do ouro é de 19,3 gramas por centímetro cúbico. Agora você vê qual deve ser a massa de 0,4 gramas de densímetro cúbico. Muito cuidado aí que aqui nesse exercício, ele é simples, mas já um pouco mais avançado, porque você tem que ter cuidado que pode perceber que a densidade está gramas por centímetro cúbico e tá aqui, ó. E o volume está em densímetro cúbico. Então você vai ter que converter isso daí, tá? Isso aí já é a parte que o professor já pode fazer. Isso aí o professor já pode fazer isso já ensinar isso ao aluno, porque muitos alunos provavelmente sabem fazer isso, tá bom? E tem esse aqui mais avançado, ó, ainda, tá? Um simples mais avançado. Agora existe aqueles realmente que são os exercícios avançados, que são esses aqui, ó. Esses avançados, aí bota, qual a diferença de massa acusada por uma balança quando nela colocamos um bloco de ferro de 4 centímetros cúbicos e um bloco de ouro de 2 centímetros cúbicos? Aqui está a tabela. A tabela aqui você vê que ele fornece, né? Ele fornece aqui, vê se dá para ver direitinho. Porque isso aí eu já vou botar, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, ó. Ó, tá aqui, ó, material, ferro. A densidade é 7,9 gramas por centímetro cúbico. E o ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico. Está aqui, ó. Certo? Está aqui. Então, você vê como é que calcula. Você vai calcular a massa de cada um deles, tá bom? A massa de cada um deles, aquele que é massa, densidade vezes volume. Pronto. Fez o cálculo e depois você faz a diferença, que é o que o enunciado pediu aqui. Tá bom, ó? Então você vê que é um já mais o avançado, né? Esse aqui já é uma outra coisa, né? Que não faz parte, eu vou aqui, ó, pronto, ó. Eu vou virar aqui. Aqui já tem na parte do gráfico, aqui direitinho, né? Ó, aqui já é um gráfico, né? Se tiver assim, de repente assim, se o professor, né, tiver olhando, né, essa apresentação que eu estou fazendo, para copiar o exercício, dá uma pausa no vídeo, né? Ó. Por isso que eu tô me preocupando em ajeitar aqui, às vezes um professor fica interessado, ó, com o exercício, ó, pronto. Acho que aqui dá para fazer uma pausazinha e copiar, né? Ó, fazer uma cópia, tá bom? Aqui, ó. Já com gráfico, né? Já é uma coisa bem mais avançada. Porque é muito importante que o professor, ele coloque, né? Ele começa com os mais simples. E se ele for aplicar uma questão difícil na prova, tem que trabalhar com os alunos a questão difícil. Não adianta um professor trabalhar com questões simples, essas questões bobas aqui, principalmente esse primeiro exercício aqui, aí chega lá na prova e quer colocar um exercício difícil. Ou depois fica dizendo que o aluno não estuda. Isso eu falo aqueles alunos que são interessados, tá?
Então, depois disso que o aluno não estuda, os alunos, esses interessados não estudam, né? Que não se interessam em tudo, nada disso. Às vezes o defeito está no professor também, tá? Então, meu caro professor, não esqueça, quando você for para aplicar uma prova difícil sobre densidade, trabalhe em sala de aula as questões avançadas também. Por isso que eu estou dando a dica aqui, ó, tá bom? Ó. E esse aqui, ó, tem aqui, ó. Agora, essa questão 4 aqui, ó, essa questão 4 aqui, então é a mais difícil ainda. Ela exige um pouco mais de raciocínio, porque essa questão 4 aqui, se você, assim, ela tem muito a ver, deixa eu ver se tem a continuação da questão dela aqui, porque aqui é uma questão de múltipla escolha, tá? Tá aqui, ó. Eu vou até ler para vocês, vou ver se eu consigo ler. Tá aqui, ó. Tem-se uma mistura de magnésio e bismuto pulverizados, né? Então você vê, estão pulverizados, estão em pó, né? Então misturou o bismuto com o magnésio. Agora a minha pergunta é, como é que você vai conseguir separar o bismuto do magnésio? É por isso que você vê, por que existe, né, essas usinas, né, essas fábricas e tudo, como é que a técnica, até mesmo laboratórios, né, de química, laboratórios nas universidades, né, instituições científicas, como é que ele consegue separar uma substância da outra, por exemplo, nessa situação aqui que eles estão em pó, os dois, né, bismuto e magnésio. Tendo conhecimento de densidade, ele já sabe que vai ter que fazer. Aí tá lá, e sabendo que a densidade do magnésio é 1,74 gramas por milímetros. Aqui já utilizou um outro volume, a unidade, que é milímetros, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui. E a do bismuto é 9,67 gramas por milímetro. Então você vê que o bismuto é bem mais pesado que o magnésio. Pronto. Aí quando você vai colocar, como é que você vai separar os dois, né? Tá aqui. Aí tá lá. Para separar esses dois metais aqui, né? Tá aqui. Precisamos escolher um líquido adequado. Qual dos líquidos abaixo você escolheria? Então, é uma questão de múltipla escolha. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A questão de múltipla escolha tá aqui, ó. Eu botei aqui, né, ó, nesse papel aqui. Aí tá dizendo aqui nessa primeira questão, olha só. O líquido reage, pronto. Eu já paro aí. Eu não continuo mais com essa questão, com essa opção, ó. O líquido reage com ambos os metais e tem densidade de 2,89 gramas. Só de dizer que reage, eu já não marco essa questão. Sabe por quê? Primeiro, quando a gente está trabalhando, né, com densidade, nesse assunto de densidade, quando você vai fazer um experimento, uma experiência, você pode ver que você trabalha com experiência de mistura. O que é mistura? Na química, quando você mistura uma substância com a outra, elas não reagem. Mistura não tem a ver com reação. Reação é uma outra coisa. Quando você pega uma substância e combina com a outra, as duas reagem e cada uma delas que reagiu uma com a outra, perdeu a propriedade, sumiu, porque vão se transformar em outra coisa, vão dar outras substâncias. Agora, na mistura, não. Se você for misturar, por exemplo, água com ovo, que está aqui, ó, o ovo continua sendo ovo e a água continua sendo água. Nenhum dos dois perderam propriedade. O ovo não se transformou em outra coisa e a água também não se transformou em outra coisa. A mesma coisa que água com sal, ou então a água com óleo. O óleo continua sendo óleo e a água continua sendo água. Então, numa experiência de densidade, então se fala em mistura, porque não existe reação. Não pode reagir, porque se você reagir se o bismuto e o magnésio reagirem, então não estou separando os dois, porque já se transformaram em outras coisas. O bismuto e o magnésio sumiram, né? E nessa segunda questão, ó, tá aqui, ó. Letra B. O líquido reage com um dos metais. Então, pronto. Essa B também é a mesma coisa, dizendo que reage. Já não marco a letra B. Na letra C, ó, o líquido não reage. Eu já tenho que já analisar essa letra C. Está falando aqui, ó, o líquido não reage com nenhum dos dois metais e tem densidade de 2,89 gramas por milímetro. O que eu vou fazer? Eu já tendo conhecimento de densidade, o professor tendo conhecimento e passando isso para o aluno, eu já fico já analisando a letra C. Eu tenho que ver na letra D, ó, tá aqui. A letra D. O líquido reage, pronto, falou em reagir, já não marco a letra D. E na letra E, ó, eu tenho que analisar também, porque ele fala assim, ó, o líquido não reage
com nenhum dos dois metais, tá certo. Mas ele colocou densidade de 1,24 gramas por milímetro. Pronto, eu já vou ter que analisar esses aqui. Como é que eu vou analisar essa questão? Então, como é que o professor pode explicar essa questão? Então, volto ali para o meu quadrinho, né? Pego aqui. Tá lá, pego aqui o quadro, né? Então, eu vou pegar, ó, tá aqui. Aproximar mais aqui, ó, pronto. Eu pego aqui o quadro, vou apagar. Pronto, tá aqui. Eu vou agora fazer, ó, pronto. Aí o professor já pode explicar a questão, ó. Só essa questão aí já fica esclarecido o que é densidade, né? Eu vou pegar um recipiente, tá aqui, pronto. Aí, tendo as minhas informações aqui, né, vamos dizer, então a minha informação, né, fala que, vamos pegar aqui de novo a questão, tá aqui, ó. O magnésio tem densidade de 1,74 e a do bismuto 9, então vamos lá. Vou fazer o seguinte, pronto. Eu vou colocar, fazer aqui, ó. Tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou apagar aqui, eu vou botar mais para cá, né? Ó. Pronto. Como eles estão pulverizados, ó, tá vendo? Ó, eu vou misturar. Aqui tá, ó, aqui tá uma mistura. Tá lá, aqui tá a mistura, ó, tá aqui. Aqui você tem magnésio, né? O magnésio é Mg, né? Mg, e o bismuto é Bi, né? Na tabela periódica, aqueles símbolos, né? Beleza, ó, tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Só para analisar aqui, pegar aqui de novo a opção, né? Tá aqui, ó, vou pegar aqui a opção, eu vou analisar a letra C, tá? Então o que eu vou fazer? Como eles estão em pó, o que tem que fazer? Eu tenho que jogar uma outra substância aqui. Por que a questão pede para você misturar, colocar uma outra substância para misturar com bismuto e magnésio? Porque dá-se a entender que essa substância, a terceira substância, um intruso, ele vai provocar uma separação do bismuto com o magnésio. E essa separação é possível porque cada um tem a sua densidade própria, né? Então, por isso que chama massa específica, né? Cada substância tem sua natureza própria, tem a sua própria densidade, né? Isso aqui é interessante. Então, você vai lá, coloquei a substância. Na hora que eu colocar, olha só, ele fala que, deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver, a do magnésio aqui, aliás, a do bismuto é, ó, 9,67, botar aqui, e a do magnésio é 1,74. Tá aqui, ó. 9,7 para o bismuto e 1,74 para o magnésio. Na hora que eu for colocar a substância ele fala que tem 2,89. Olha só o que vai acontecer. Se eu for colocar essa substância aqui, olha o que vai acontecer. Você repara que quando eu coloco a substância, o que me chama a atenção é que ela tem 2,89. Isso quer dizer o quê? Olha só. Ela fica intermediária entre 1,74 e 9,67. Então, é com essa opção que eu vou ficar. Qual é a opção mesmo? Ele fala, o líquido não reage com nenhum dos dois metais? Sim, não pode. E a densidade é 2,89? Sim. Você vê que, o que acontece? Esse aqui é o ideal porque ele fica entre um e outro aqui. Significa que, experimentalmente, ele vai ficar aqui no meio. Ele vai ficar aqui no meio, ó. Que vai provocar, vai colocar o magnésio lá em cima. O magnésio é 1,74. É o mais leve de todos. Se é o mais leve, sabe que vai ficar lá no alto. E o bismuto, 9,67. Ele vai ficar aqui embaixo, ó. Ele é o mais pesado, ele é o mais denso. Tá aqui, ó. E esse aqui é 2,89, ó. Você vê, olha que interessante, né? Isso é muito relativo, ou seja, a substância ele é mais leve em relação ao bismuto, que é 2,89, mas o magnésio é mais leve em relação a essa substância aqui. Então significa que essa substância aqui que entrou para separar os dois, ele vai ficar aqui no meio, intermediário. Olha só que coisa, pronto, já consegui separar o magnésio do bismuto, tá certo? Bom.
Pessoal, então é isso, tá? Então você já tem ideia do que é uma densidade e eu espero que, né, quem estiver vendo, né, essa minha apresentação aqui, um professor que quiser dar uma aula sobre densidade, está aqui a minha dica, tá bom? Então eu vou depois, já está exposto, né, aqui embaixo os exercícios que o professor pode, né, utilizar esses exercícios, né, em sala de aula, de modo que o aluno ele consiga realmente assimilar, aprender o que é uma densidade. Então, eu agradeço, né, e até a próxima com outras dicas valiosas do site, do blog, né, Aprendiz, né, então do Espadoca. Então, agradeço e até mais.